Prezados compatriotas, no dia 20 de novembro, como todos sabem, celebramos a memória de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes populares da nossa história. É preciso resgatar essa data como símbolo de todo o Brasil e colocar o Quilombo dos Palmares no lugar que lhe é devido na construção da nação brasileira, impedindo que sua memória seja capturada e distorcida pelo identitarismo racialista. O dia 20 de novembro não pode ser apenas da consciência negra, pois Zumbi não foi herói apenas dos negros e sua luta não foi racial. Aliás, se fosse, não justificaria ser essa data uma data de âmbito nacional referente a todos. Deveria ser só para os negros, mas não é, porque Zumbi não lutou pelos negros em si. É preciso lembrar que o Quilombo dos Palmares não era uma comunidade de resistência dos negros contra os brancos, como a historiografia oficial diz, mas de resistência contra o modelo colonial de escravidão praticado no Brasil tanto pelos portugueses quanto pelos holandeses que ainda estavam aqui. O Quilombo dos Palmares não era contra a escravidão em si, e nem poderia ser, porque a escravidão fazia parte do mundo africano desde bem antes dos europeus chegarem. No Quilombo dos Palmares havia sim escravos, Zumbi tinha sim escravos, mas era uma outra forma de escravidão, que não estava associada à monocultura de exportação. Não cabe aqui um julgamento moral usando os critérios de hoje, se a escravidão era boa, se era ruim, se Palmares era melhor ou pior por ter um outro tipo de escravidão. Não é essa questão moral que está em jogo, né? O que cabe sim é a compreensão de que Palmares não era contra a escravidão em si, mas contra o colonialismo, contra as relações coloniais de exploração. Era contra isso que o Quilombo dos Palmares resistia e não contra a escravidão em si, já que a escravidão era um fenômeno muito maior do que o colonialismo tal como praticado no Brasil, né? Além disso, não havia no Quilombo dos Palmares uma questão racial propriamente dita, como se notabilizou tanto pelo identitarismo da Fundação Ford, como também na cultura popular pela música da Clara Nunes. Por exemplo, o Canto das Três Raças coloca o Quilombo dos Palmares como um fenômeno referente aos negros apenas. Não era isso, né? O Quilombo dos Palmares não era dos negros propriamente dito. Não havia um critério racial para participar do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares não estava lutando pela agenda da Fundação Ford e do Instituto GL10. Não era isso, né? O Quilombo dos Palmares era formado não apenas por negros, mas também por índios e brancos, que se miscigenavam entre si no Quilombo. Ou seja, dentro do Quilombo havia negros, havia índios, havia brancos, né? E todos eles conviviam muito bem ali em harmonia, se miscigenando, se brasilianizando ali, né? Até porque, né, na sociedade colonial não havia só senhores e escravos, mas havia também uma massa de homens livres e despossuídos, muitos deles brancos ou mestiços, alguns até negros, né, que não tinham um lugar específico na sociedade, já que não eram nem senhores de escravos e nem escravos, né, e muitos deles encontraram um campo aberto de convivência no Quilombo dos Palmares. Aliás, essa questão dos homens livres na ordem escravocrata tem um livro muitíssimo interessante de uma professora da USP, Maria Silvia de Carvalho Franco, um livro já antigo, um livro que foi devidamente ocultado pelo lobby identitarista, né? Mas é um livro muito interessante porque ajuda a considerar a sociedade escravista no Brasil não pela dualidade da Casa Grande e da senzala, mas também vendo os outros grupos sociais que eram majoritários demograficamente, né? E que
e que não encontravam um lugar na sociedade escravocrata, ainda que fosse a maioria, porque a maioria da sociedade escravocrata não era nem senhor de escravo e nem escravo, era justamente desses homens livres, né? Brancos, mestiços, alguns até negros, né? E eles compunham um gigantesco contingente demográfico que geralmente não é considerado nas análises sobre esse período, e esse livro traz à luz essa questão. Um livro muitíssimo interessante, bastante esquecido hoje, mas muito útil para desfazer essa dicotomia senhor-escravo, branco-negro, que prevalece nos estudos sobre os períodos, geralmente estudos de matriz identitário, que só servem para distorcer e deformar a compreensão da formação do Brasil e do povo brasileiro, né? E muitos desses homens livres estavam no quilombo dos Palmares também, né? Da mesma forma, né? Da mesma forma que o quilombo dos Palmares não era só para os negros, não era constituído só para os negros, né? Os bandeirantes que massacraram o quilombo dos Palmares também não eram brancos, né? Mas em sua maioria indígenas, mamelucos e mulatos, né? Só de índios havia mais de 1.300, né? E todos eles foram implacáveis contra os habitantes de Palmares. O líder bandeirante Domingos Jorge Velho, que liderou a expedição que destruiu Palmares, né? Domingos Jorge Velho, além dele próprio ser mameluco, né, de família indígena, miscigenada com brancos, né, ele não sabia falar português, só falava tupi-guarani, né? Ou seja, o chefe dos brancos opressores nem português sabia falar, né? Ele só falava tupi-guarani e ele mesmo era mameluco. Ele não era a exceção, porque das vilas paulistas de onde partiam os bandeirantes, a regra era essa: ser mameluco, ser caboclo e falar tupi-guarani, né? Então, os bandeirantes eram em si elementos culturalmente e etnicamente não brancos, né? Ou seja, quem massacrou Palmares não foram brancos opressores, foram mestiços, foram mamelucos, né? Índios, né? Havia índios, né? Muitos índios nas bandeiras. Os índios, sim, muitos índios ajudaram a massacrar o quilombo dos Palmares. Da mesma forma que havia índios dentro do quilombo dos Palmares, havia índios também massacrando o quilombo dos Palmares, né? Então a gente vê que a questão não pode ser colocada do negro bonzinho contra o branco malvado, porque as relações sociais e raciais no Brasil sempre foram muito mais complexas do que essa classificação binária, dicotômica, que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, né? E não tem nada a ver porque o perfil mestiço do Brasil estava presente tanto no quilombo dos Palmares quanto nos bandeirantes, que foram os algozes de Palmares, né? Ou seja, todos ali eram mestiços, né? Não havia o branco contra o negro, né? O negro sendo oprimido pelo branco. Era mestiço contra mestiço, né? Naquele país colonial ainda em formação, né? Então, em vez do conflito racial, né, o que houve, na verdade, foi um conflito pela manutenção das relações de poder no Brasil colônia, né? Evidentemente que o quilombo dos Palmares representava uma ameaça, né, ao poder colonial, que estava representado por Portugal, pelos latifundiários portugueses. Eles não queriam que o quilombo dos Palmares se tornasse um exemplo de luta, um exemplo de resistência contra aquele domínio colonial, né? Mas a questão era dessas relações de poder no Brasil colônia. Não era o branco contra o negro, porque o branco era racista e o negro era coitadinho. Até porque, como a gente viu, o quilombo dos Palmares não era só de negros, né? E nem os que massacraram o quilombo dos Palmares eram só brancos. Aliás, quase nenhum ali era branco, né? O que estava em jogo era a manutenção da centralidade do domínio da coroa portuguesa sobre o território do Brasil colônia. O quilombo dos Palmares, com
um território que chegava a quase metade de Portugal, era uma ameaça aos interesses da coroa portuguesa, né? Ao colocar ali relações sociais, relações de produção alternativas ao da monocultura de exportação, o Quilombo dos Palmares representava uma ameaça a essa ordem colonial. Não era uma ameaça ao escravismo em si, porque o Quilombo tinha escravos, era uma ameaça ao colonialismo, né? E é por isso que a oligarquia lusitana do Brasil, assim como a oligarquia holandesa que aqui estava, se empenhou bastante em destruir o Quilombo dos Palmares, né? A história de Palmares, portanto, não se presta ao reducionismo maniqueísta do identitarismo, cuja categoria de guerra racial entre brancos contra negros, né, e vice-versa, só encontra respaldo na história dos Estados Unidos, de onde essa praga é importada. Só que a gente não vai compreender a nossa formação com as lentes dos Estados Unidos. Temos que compreender a nossa história com as lentes brasileiras, para a gente saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Porque se a gente busca essa compreensão com as lentes dos outros, a gente nunca sabe para onde vai, a gente fica à mercê dos comandos e das ordens externas que nunca são para o nosso bem, nunca são para o nosso desenvolvimento, nunca são para a nossa cidadania, são sempre para nos explorar mais e mais. Roubar, espoliar mais e mais a gente enquanto povo brasileiro, né? Palmares, então, o Quilombo dos Palmares foi, então, um grito de revolta contra o colonialismo, ainda que não houvesse uma ideia explícita de nação brasileira presente entre os quilombolas, né? Mas essa brasilidade já se manifestava na miscigenação do quilombo inexistente na África, né? É sabido que o quilombo procurava estabelecer relações políticas, relações de produção semelhantes às que haviam em muitas tribos da África, né? Mas também não foi uma transplantação da África, porque nessas tribos africanas não havia o fenômeno da miscigenação que já havia em Palmares, né? Ou seja, então não dá para entender o Quilombo dos Palmares como uma manifestação africana, né? Não era uma coisa africana. Havia elementos africanos sim, mas que estavam aqui existindo e se manifestando de uma forma diferente, né? Estavam aqui se manifestando uma brasilianização crescente que se dava pela miscigenação, que só existia aqui no Brasil, não existia na África, não existia em nenhum outro lugar, né? Mas não havia essa ideia de nação, esse sentimento de Brasil, né? Isso não existia. Havia sim uma prática de Brasil ali, que se dava pela miscigenação, mas essa ideia de Brasil, esse nacionalismo brasileiro, isso de fato ainda não tinha e nem poderia ter nessa época, já que o Brasil ainda estava sob período colonial, ainda estava se formando como país, ainda estava em gestação, não havia ainda o Brasil como a gente entende hoje ou como se pôde entender a partir de 1808, com a vinda da corte portuguesa para cá. Não havia isso, não dá para cobrar isso de Palmares, não é esse o caso, né? Essa ideia de nação brasileira, né, estaria mais articulada, né, com os abolicionistas já na segunda metade do século XIX. É claro, não começou com ele, né? Mas em termos dessa relação da luta contra o escravismo, das consequências da escravidão, né? Então essa ideia de nação já estava mais presente nos abolicionistas, já que os abolicionistas eles já nasceram no Brasil independente, né? Um Brasil que já existia como país. Então eles já tinham essa ideia de nação formada. Zumbi não poderia ter essa ideia, mas Luiz Gama, Joaquim Nabuco, André Rebouças, eles já tinham essa ideia na segunda metade do século XIX, né? O movimento abolicionista não buscou apenas emancipar os negros, não era apenas a Lei Áurea o que eles buscavam, né? Mas, sobretudo, eles queriam acabar com o que Joaquim Nabuco chamava de obra da escravidão, ou seja, as injustiças sociais, né, o subdesenvolvimento que foram legados pelo escravismo, né? Então, os abolicionistas, todos eles,
propuseram o desenvolvimento econômico e social do país como uma forma de dinamizar as estruturas materiais brasileiras e possibilitar a mobilidade social que o escravismo não permitia. Eles não queriam acabar com o racismo por meio de cotas raciais e mudanças linguísticas, mas por meio de medidas políticas concretas e efetivas que incorporassem a massa abandonada pelo escravismo, uma massa essa que nunca foi somente negra, a formas modernas e avançadas de organização econômica e social. Né? Ou seja, eles entendiam que a principal consequência do escravismo era o subdesenvolvimento, né? E que essa obra da escravidão só poderia ser superada com o desenvolvimento, e para isso seriam necessárias reformas políticas e sociais profundas para que esse desenvolvimento se tornasse uma realidade para toda a população, né? Já que eles não entendiam apenas para eles, o negro não era a única vítima do escravismo, mas virtualmente toda a sociedade, inclusive até os proprietários, embora, claro, eles enfatizassem os não proprietários. Então, para eles, somente o desenvolvimento poderia superar a obra da escravidão, já que o principal legado da escravidão seria o subdesenvolvimento, seria o atraso, seria a miséria, a pobreza com que boa parte da população vivia, bem como o rentismo e o parasitismo das classes possuidoras, das classes proprietárias, né? Mais ainda, né, além disso, os abolicionistas tinham trânsito livre na corte de Dom Pedro II e eram amigos da princesa Isabel. Apesar do identitarismo racialista menosprezar o 13 de maio, né, foi nessa data em que foi assinada a Lei Áurea, que acabou de fato com a escravidão. Não adianta eles baterem pezinho e dizer assim, porque o 13 de maio foi uma concessão do branco opressor. Não importa, acabou a escravidão ali, né? Isso, evidentemente, não acabou com a obra da escravidão, né? Infelizmente não acabou, mas deu o primeiro passo, porque para acabar com a obra da escravidão tem que acabar primeiro com o fenômeno da escravidão. Os abolicionistas tinham isso bastante claro, né? E a princesa Isabel, que era amiga deles, que dava entrada livre a eles na corte, assim como Dom Pedro II também dava, foi ela que assinou a Lei Áurea, né? Foi ela que emancipou os escravos, né? Então, o 13 de maio é sim importante, e o 13 de maio pode ser visto assim como um prolongamento, um desdobramento do Quilombo dos Palmares, né? Claro, o Quilombo dos Palmares não lutava contra a escravidão, mas a luta dele certamente impactou nesse processo histórico que culminou na abolição da escravidão, que culminou com a Lei Áurea, culminou com a princesa Isabel. Então, não existe oposição entre a princesa Isabel e Zumbi dos Palmares. Existe sim uma continuidade em circunstâncias diferentes, com questões diferentes, mas há um fio de continuidade histórica, né? Talvez sem Zumbi dos Palmares não houvesse a princesa Isabel. É uma possibilidade, né? Então, a princesa Isabel e o Dom Pedro II, eles não queriam apenas a abolição da escravidão. Eles queriam também a abolição da obra da escravidão, né? Ou seja, eles queriam avançar para a superação do colonialismo que o Quilombo dos Palmares propugnou, né? Ou seja, o que o Quilombo dos Palmares queria superar o colonialismo, a princesa Isabel e Dom Pedro II, assim como os abolicionistas, eles também queriam isso, né? E é por isso que a princesa Isabel e Dom Pedro II chegaram a programar uma reforma agrária em favor dos negros libertos, né? Chegaram, inclusive, a organizar um fundo, né? Um fundo financeiro para comprar terras, né? E distribuir aos negros emancipados. Só que eles foram derrubados pelos republicanos antes disso, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro que eles haviam reservado, né? Somente com Getúlio Vargas que se começou de fato a acabar com a obra da escravidão. Ele foi o primeiro presidente brasileiro a colocar em prática uma política sistemática de desenvolvimento e justiça social amparada numa defesa da soberania nacional, né? Muito significativamente, Getúlio era filho de um dos expoentes do abolicionismo gaúcho, Manuel Vargas.
a consciência nacional, trabalhista e desenvolvimentista de Getúlio vem de berço, né? Vem de berço porque o pai dele era abolicionista, né? Ou seja, Getúlio cresceu com o abolicionismo dentro de casa, né? O abolicionismo foi o leite materno com que Getúlio se alimentou, né? E Getúlio sabia que a soberania nacional era o fundamento da superação da obra da escravidão, pois sem soberania não há cidadania nem desenvolvimento, né? Ou seja, Getúlio queria acabar com a obra da escravidão, descolonizando o Brasil, tornando o Brasil um país de fato soberano, um país de fato autônomo, um país de fato senhor dos seus destinos, né? Ou seja, Getúlio deu materialidade política e institucional à luta descolonizante do Quilombo dos Palmares e à luta abolicionista e descolonizante dos abolicionistas, né? Ou seja, a Era Vargas foi a continuidade e a culminância desse processo de emancipação do Brasil, de emancipação nacional, que estava lá com Zumbi dos Palmares e prosseguiu com a Princesa Isabel, com os abolicionistas, né? Então, de muitas formas, Getúlio aperfeiçoa e amplifica esse legado anticolonial do Quilombo dos Palmares, né? Aprofundando o sentido nacionalista dos abolicionistas, né? Ou seja, Getúlio prossegue a obra anticolonial do Quilombo dos Palmares, mas conferindo a isso o sentido nacional que faltava ao Quilombo, mas que já estava presente nos abolicionistas, e que Getúlio aprofunda e unifica essa linha de continuidade histórica, e fecha essa linha de continuidade num programa nacional trabalhista que começou a ser implementado sistematicamente na Era Vargas, né? E, além de tudo isso, né, Getúlio ainda faz confluir, né, o legado de Palmares com o legado do bandeirantismo, com o legado da integração nacional e formação de um povo mestiço ligado à terra, não ao latifúndio exportador do litoral, mas à pequena propriedade familiar dos homens livres do interior. Ou seja, a Era Vargas, além de ter prosseguido com a luta anticolonial do Quilombo dos Palmares, ainda unificou, né, ainda conciliou essa luta anticolonial com um movimento de integração nacional, de formação nacional dos bandeirantes, né? Ou seja, em vez de uma oposição entre Palmares e os bandeirantes, como o identitarismo adora, né, na verdade Getúlio fez unificar os dois no mesmo processo político, né? Isso foi fundamental, porque os bandeirantes foram os desbravadores do território brasileiro, foram eles que ganharam o Brasil para os brasileiros, e ganharam não com base em relações coloniais, né, do latifúndio exportador, mas da pequena propriedade, ou seja, da fixação do homem à terra pela pequena propriedade voltada para a subsistência, né? Ou seja, o interior do Brasil foi ocupado pelos bandeirantes num modelo econômico e social alternativo e até mesmo contrário àquele que o colonialismo português impunha aqui, né? Então, Getúlio fez unificar o Quilombo dos Palmares com o bandeirantismo. O nacional-trabalhismo dele é a unificação desses dois momentos, né? Continuando, né, o que os abolicionistas já programavam, porque era exatamente isso que os abolicionistas defendiam, né? Ocupar a massa continental brasileira, fazer o trabalho do bandeirantismo com o rompimento das relações coloniais e numa questão de justiça social e justiça racial, né? Com todos, né? Com a comunidade brasileira em sua maioria mestiça, né? Ganhando, né? Ganhando com essa ocupação do território, com todos prosperando com essa ocupação, né? Com essa ocupação servindo a todos, né? Servindo a massa mestiça brasileira, né? Então, o que Getúlio fez ao unificar
a unificar o legado do Quilombo dos Palmares com o legado do bandeirantismo, né, foi a construção do Brasil brasileiro, de um Brasil que se apoderasse da sua massa continental para colocá-la a serviço da dignidade do povo brasileiro, seja ele negro, branco, mestiço, o que for, né? Não importa, sendo brasileiro deveria ter a sua dignidade, deveria ter a sua cidadania, né? E essa dignidade e essa cidadania só seriam construídas por meio da soberania do Brasil sobre seu próprio território, sobre o direito do Brasil de ocupar a si próprio e desenvolver esse território, estabelecer relações materiais, relações sociais que propiciassem uma vida melhor para todos, né? Foi esse o Brasil que os abolicionistas defenderam e que precisa ser defendido hoje, tanto contra a direita liberal, que quer entregar o país, quanto contra a esquerda identitária, que quer destruir a identidade nacional brasileira para facilitar o trabalho de entrega que a direita liberal faz, né? Tanto a direita liberal quanto a esquerda identitária são inimigas dos esforços de integração social e de desenvolvimento econômico que o Brasil precisa ter para existir como nação soberana no século XXI. Então, é esse tipo de reflexão que o dia 20 de novembro suscita. Não é a consciência negra em si, mas a consciência nacional, né? Já que Zumbi não foi líder negro, Zumbi foi líder brasileiro, foi líder nacional, e assim deve ser considerado. Toda a potência do dia 20 de novembro, toda a potência da memória de Zumbi só poderá ser aproveitada se for colocada em termos nacionais e não em termos raciais, né? Termos nacionais esses que incorporam a questão racial, mas não segundo a dicotomia branco e negro, a dicotomia branco e negro dos Estados Unidos, mas segundo a formação própria do povo brasileiro, uma formação híbrida, uma formação mestiça, uma formação que pulveriza os dois polos numa miríade de cores e de origens, em que a ancestralidade acaba não importando, já que todos têm ancestrais de todos os tipos, né? Então, todos nós não temos ancestrais de uma mesma etnia, temos ancestrais de várias etnias, né? Nós não somos, então nós não podemos pegar as categorias raciais dos países anglo-saxões e protestantes, né? E colocar aqui, nós somos outra coisa, nós somos outro povo, nós somos outra nação e temos direito a existir na nossa singularidade, na nossa especificidade nacional. E essa especificidade nacional é a reflexão sobre a soberania dessa especificidade nacional que nós temos, que a data de Zumbi nos proporciona. Ela suscita essa reflexão, essa consciência nacional e não racial. E claro, essa consciência nacional não terminou com o Zumbi, né? Essa consciência nacional foi estendida pelos abolicionistas, pela Princesa Isabel, por Dom Pedro II, pela Era Vargas e por todos os governos populares que temos desde então. É isso que precisamos estar claro para que o dia de hoje possa servir como uma data efetivamente nacional, né? Para que o significado nacional dessa data faça jus à sua abrangência nacional. Muito obrigado a todos, até a próxima.